Vimos como a fortaleza lançou um míssil em direção ao hospital e Choi pensou que sua vida havia acabado, pois ele iria para a prisão devido a esse crime. Mas Choi vê uma reação muito diferente por parte do seu público, ele vê as pessoas agradecendo a ele, pois sobreviveram por causa dele. Agora, Choi se pergunta o que está acontecendo exatamente. Vemos que 10 minutos antes do lançamento do míssil, Ilak e o gerente assistente da empresa Tempest foram encontrar Kim So-yeon e a recrutaram para o grupo deles. Ilak diz que Kim So-yeon está desperdiçando seu talento e lembra da situação do monstro do silêncio que aconteceu não muito tempo atrás. Se apenas So-yeon tivesse o apoio da Tempest, esse tipo de acidente não teria ocorrido. Ilak diz ainda que, enquanto ela se associar a pessoas ruins como Anjo e outros, ela não conseguirá crescer, e no final, ela sempre será salva por um homem chamado Choi Dang-sik. Kim So-yeon pergunta a Ilak por que ele veio aqui para recrutá-la em vez de Choi Dang-sik. Se eles estão tentando recrutar talentos, esse homem provavelmente seria mais útil do que ela. So-yeon diz ainda que Ilak provavelmente não tem confiança suficiente de que seria capaz de controlar Choi. Vemos que Ilak ficou muito irritado com essa provocação, mas estava segurando sua raiva. No entanto, de repente, ocorre uma grande comoção do lado de fora, e vemos que um grande exército de Antrope atacou o hospital. Kim So-yeon pergunta por que há um enxame de Antrope no meio da cidade. Ela pula quebrando a janela e ataca todos os monstros para proteger sua irmã. So-yeon percebe que há muitos monstros e ela não pode aguentar por muito tempo. De repente, muitos mísseis de fogo atacam os monstros, e vemos que Ilak usou seu superpoder para ajudá-la. Ilak planeja usar Tumbelina para fazer com que So-yeon lhe deva um favor, então ele usa seu poder de fogo com força total e destrói os monstros. Mas So-yeon sabe que Ilak está tentando impressionar, e sua habilidade é mais como um tipo de mira, então ele não durará muito tempo. Um dos Antrope ataca Tumbelina, mas o gerente assistente usa seu superpoder para salvá-la. E agora o míssil que os engenheiros de Slime lançaram ataca todos os Antrope, e logo depois Choi aparece de trás em um estado muito chocado e temeroso, mas quando ele verifica o entorno, ele fica contente ao ver que não houve vítimas por causa dele. Choi realmente achou que sua vida estava acabado por causa do míssil, mas pensar que havia Antrope aqui. Choi diz a So-yeon para descansar, pois ele assumirá a liderança a partir daqui. Ilak ficou irritado ao ver que Choi Dang-sik também chegou aqui e provavelmente ele roubaria os holofotes. Tumbelina acena para Choi e ele percebe que os Antrope apareceram ao redor da senhorita Tumbelina novamente. Todos os pacientes do hospital ficaram felizes em ver Choi e estavam torcendo por ele. Choi ataca todos os monstros de maneira muito chamativa para aumentar sua popularidade novamente. Ilak ficou chocado ao ver a força de Choi e se pergunta como isso poderia ser o poder de um humano normal, e ele está ainda mais forte do que da última vez. Choi usa sua habilidade de terremoto para acabar com o grande exército de Antrope de uma vez, mas o corvo dá um grito de mau presságio. Choi pensa que não acabou ainda e vê um enorme exército de Antrope se dirigindo para lá, e além disso, todos estavam mirando em Tumbelina. Choi chama a fortaleza e pede ajuda, e a fortaleza ataca com todas as munições e mata todo o exército de formigas. Agora, alguns novatos usando capacetes chegam e anunciam que a tempestade vai assumir a situação, mas Choi diz a eles que tudo já está resolvido e nem mesmo restaram núcleos, apenas alguns destroços, se você olhar com cuidado. Os pacientes do hospital dizem que parece que a tempestade veio para apoiar, já que todos da tempestade não chegam aos pés do cinegrafista sozinho, eles deveriam pelo menos vir e limpar os corpos dos monstros. O gerente assistente diz a Ilak para se acalmar porque está é a mensagem do líder. Agora, Choi saúda seus espectadores e pergunta se esse novo míssil não é incrível. Kim So-yeon estava pensando se um enxame de Antrope veio até o meio de Seul, isso significa que não há mais lugares seguros. Tumbelina chega e pega a So-yeon, perguntando se ela está bem, e repreende-a por lutar tanto. Choi fica chocado ao ver que Tumbelina é a irmã de Kim So-yeon. Kim So-yeon percebe que não pode cuidar de sua irmã nessas situações, então ela vai até Choi e pede para ele levar sua irmã. Choi entende mal e pensa que So-yeon está pedindo para ele levar Tumbelina para sempre. Nosso cara eternamente solteiro entra em um ataque de pânico e até Tumbelina também pensa o mesmo e fica surpresa. Choi pergunta a So-yeon se ela enlouqueceu e que tipo de coisas ela está dizendo. So-yeon diz que não pode proteger sua irmã agora porque precisa ficar no hospital por enquanto, e não há mais lugares que possam ser considerados seguros. So-yeon admite que ela acha que Choi é o caçador mais forte que ela conhece, pois ele tem uma força incrível e também possui a melhor fortaleza chamada Fortillery. So-yeon se curva para pedir ajuda a Choi. Finalmente, Choi concorda e diz que será apenas até que ela se recupere. Tumbelina fica toda vermelha e tímida. Uma notificação informa que os deuses estão se preparando para sua lua de mel. No canal de notícias um repórter estava dizendo que Antrope apareceu em um hospital no meio de Seul e que isso poderia ter levado a uma terrível catástrofe, mas desta vez foi completamente resolvido pelo cinegrafista Choi.
Há um protesto contra o Departamento de Defesa por não ter previsto essa situação. O chefe do departamento, que estava assistindo às notícias, fica bravo e pergunta como diabos eles deveriam esperar por isso, afinal, os Antropes são nativos da África. O assistente diz ao chefe do departamento que outros países estão solicitando que revelem as informações sobre a subjugação dos Antrope. O chefe do departamento, com raiva, diz que precisam saber algo para revelar algo e pensa que sua posição estará em jogo se ele não aceitar a ajuda de Choi. Então, ele pergunta ao assistente o que esse cara está fazendo atualmente. O assistente relutantemente diz que ele está no meio de um encontro com uma garota em sua fortaleza. Vemos que dentro da fortaleza, Thumbelina fica muito surpresa ao olhar para o quarto que as Slimes prepararam para ela, e Choi diz que as Slimes devem realmente gostar dela. Choi fica com raiva porque as Slimes deram a ela um quarto ainda melhor do que o dele. Os deuses perguntam a Choi por que eles estão vivendo separadamente e se isso é plano para seu filho. Thumbelina estava preocupada com sua irmã e pede a Choi para manter sua irmã aqui em vez dela. Choi recusa o pedido e diz que na verdade é melhor para a irmã dela se Thumbelina ficar aqui. Thumbelina pergunta o que ele quer dizer, e Choi explica que é apenas parte de sua suposição, mas é melhor para todos se Thumbelina ficar aqui. De repente, há uma grande agitação do lado de fora, e o corvo dá um grito de mau presságio. Vemos que há um exército ainda maior de Antrope do lado de fora da fortaleza. Choi diz que isso está mais rápido do que ele esperava e pede à fortaleza para começar a interceptação. Thumbelina pergunta o que ele quer dizer com o esperado. Você já sabia que os monstros viriam para cá? Choi responde que sim, ele esperava, mas agora ele tem certeza. Vemos que as Slimes estão controlando os canhões de batalha e atacando os Antrope voadores, mas a ajuda que eles estão fornecendo é limitada. Então, Choi entra na ação e começa a aniquilar todos os monstros. Thumbelina estava observando a luta, onde Choi está lutando sozinho contra o exército de Antrope apenas pela segurança dela, e ela percebe que ela era a única atraindo todos os Antrope e que foi por causa dela que os Antrope apareceram neste país. Ela desaba e começa a chorar, pensando que é um fardo para todos. Choi grita com Thumbelina para ter cuidado, pois ele está prestes a pousar lá, e ele pousa bruscamente no chão. Choi pensa que usar uma pá no meio do ar é mais difícil do que parece, e ele pergunta a Thumbelina por que ela está do lado de fora onde é muito perigoso. Thumbelina diz que sabe que é a causa do enxame de Antrope e Choi concorda, dizendo que parece ser assim, então eles devem limpá-los e fazer um plano claro. Mas Thumbelina o interrompe e pede para que ele a mate. Ela diz que os Antrope seguem apenas as feromonios da rainha Antrope, e sua aptidão é semelhante à de uma rainha. Choi dá um soco na cabeça de Thumbelina e pergunta por que ela está tentando transformá-lo em um assassino. Thumbelina diz que enquanto ela estiver viva, eles estarão em perigo. Choi responde para ela não ser tão limitada. Eles só precisam usar essa habilidade adequadamente. O fato de ela ter atraído um enxame de formigas para cá significa que ela também pode afastá-los. Thumbelina diz que ainda não tem um núcleo para controlar os monstros, mas de repente muitos monstros a atacam juntos, e Choi agarra pelo peito e mata os outros monstros. Ele diz que vão resolver esse problema juntos, e até então, ele a protegerá, senhorita Thumbelina. Ela pergunta se ele vai protegê-la pelo resto de sua vida. Choi fica confuso com essa pergunta, mas de repente todos os deuses começam a parabenizá-lo e o deus também pergunta onde será realizada a cerimônia de casamento. Choi diz com raiva que ele estava apenas dizendo que deveriam trabalhar juntos para resolver o problema, mas as Slimes também trouxeram algumas coisas de festa e parabenizaram o casal recém-formado. Choi pergunta a elas de onde tiraram isso de repente, se já estavam se preparando para isso antes. Choi diz que está sendo sério aqui e Thumbelina timidamente diz que também está sendo séria. Ela não diz coisas desse tipo como piada, afinal, ela é filha de Kim Mushin. Choi fica chocado ao ouvir isso, porque Kim Mushin é um caçador de primeira geração e também o herói nacional que salvou o país com seu companheiro de equipe, Yu Ilvan. Choi estava suando pensando que ousou bater na cabeça da filha do herói. De repente, o exército de Slimes lança seu canhão contra o exército de formigas, e Choi diz que não é hora para isso, eles precisam lutar. Ele diz a Thumbelina para ficar dentro da fortaleza. Choi estava tenso porque os Antrope não são uma grande ameaça, mas o problema é que ele tem que lutar contra eles no meio do ar. Thumbelina, que estava observando tudo isso, pensa que tantos monstros são difíceis de derrotar, mesmo para Choi, e ela implora por ajuda de quem está assistindo. Os deuses dizem a Choi que sua waifu está em perigo, e Choi vê que um enxame diferente de Antrope está prestes a atacar sua waifu, mas ele não consegue chegar a tempo. Ele lembra de como no passado também não conseguiu salvar sua irmã. De repente, Choi vê que o anel está brilhando em seu dedo de casamento e, ao mesmo tempo, um anel também aparece no dedo de casamento de Thumbelina. Uma notificação diz que eles receberam uma nova doação. Thumbelina chama Choi para ajudar e, de repente, Choi é atraído em direção a ela.
Este é o símbolo da aprovação dos deuses aos amantes, algo que nunca os separará, o fio do destino mais forte do universo. Tumbelina pergunta a Choi se isso também é seu poder, e Choi diz que vamos dizer que sim, é meu poder. Choi olha para o anel e pensa que esta doação é um pouco diferente de todas as outras até agora, e ele pode sentir uma fonte incrível de poder vindo do anel, que ressoa até com a outra metade. Tumbelina pergunta a Choi se esses são os famosos anéis de casal, e Choi diz que sim, e parece que certas pessoas estão tentando nos juntar agora. Choi estava aproveitando a luta por causa do poder do anel. Ele se sentia leve como uma pena, e Choi mata o último enxame dos monstros. Todas as pessoas que estavam assistindo Choi e sua luta com os Antrope ficaram chocadas com sua performance, e todos perguntaram se esse caçador é real. Finalmente, Choi tira um tempo para descansar, e Tumbelina pergunta a Choi se os Antrope voltarão enquanto ela estiver aqui. Choi diz que sim, mas o verdadeiro problema é que o Capitão África está bloqueando os Antrope e impedindo que eles deixem a África. Outros países teriam notado se a variante alada viajasse até aqui, o que significa que os Antrope realmente vieram de um país próximo. Agora eles têm que seguir o enxame para descobrir sua localização real. Vemos nas notícias que o repórter está dizendo que houve 2 invasões de grandes enxames de Antrope em um único dia, e mais uma vez o indivíduo que impediu a invasão foi o cinegrafista. O governo está dormindo? Vemos que o ministro da Defesa estava sendo repreendido pelo presidente por esse incidente, e o presidente ordena que ele coopere o máximo que puder com o cinegrafista. O ministro da Defesa desliga a chamada e, de repente, recebe outra chamada e, sem perceber, saúda e diz sim, senhor presidente, na chamada, mas desta vez era Choi quem ligou e ele diz que sabe que fez um trabalho difícil para afastá-los, mas fica constrangido com a forma grandiosa como está sendo saudado. Choi diz que tem algumas ordens para ele agora, um pequeno número de Antrope está fugindo para o leste, então, por favor, rastreie-os e siga-os até o destino deles. Talvez possamos descobrir o ninho deles. O ministro da Defesa grita com ele e diz como ele ousa ordená-lo, mas seu assistente sinaliza que o presidente ordenou que eles cooperassem com Choi, então ele finalmente concorda. Agora Choi diz a Tumbelina para se preparar para o próximo passo, que é invadir o ninho dos Antrope. Choi assume que se eles voaram para o leste, seria o mais próximo do Japão. Uma vez que saibamos a localização exata, iremos lá e explodiremos tudo. Choi olha para a Tumbelina e diz que faz um tempo desde que a viu sorrir. Choi diz que, para chegar ao Japão, apresenta o ambicioso projeto da Fortillery, o jato mais legal para chegar lá rapidamente. Tumbelina diz que é muito fofo, mas Choi fica chocado ao ver o jato e diz para Slims que o que ele queria era um jato elegante e sexy. Como isso virou algo assim? Vemos que os Antrope entram em uma caverna e um homem pergunta se eles são os únicos a sobreviver e voltar. Ele mata os monstros e diz que eles não conseguiram pegar uma garota com tantos deles. Ele fará isso ele mesmo. Agora vemos o adorável jato Slime voando sobre o Mar da Morte, e Choi é quem controla o jato. Ele pensa que não deve julgar um livro pela capa. O jato também é muito confortável porque é feito do mesmo material das Slims. Tumbelina diz que parece látex de alta qualidade. Há algum tempo, Choi recebeu informações do Ministério da Defesa de que o ninho dos Antrope está em Hokkaido, no Japão, mas devido a razões políticas, grandes esquadrões de ataque ou o exército não podem ir facilmente para lá, e eles também temem o Mar da Morte. Por isso, Choi foi sozinho com sua waifu, usando um pretexto internacional como desculpa. Mas Tumbelina temia que ela se tornasse um fardo para Choi. No entanto, ele diz que foi o poder dela que o ajudou a derrotar essas formigas desgraçadas. E também, se ele não estiver com ela, quem a protegerá? No presente, Tumbelina pergunta timidamente se ela seria de alguma ajuda para Choi. E Choi diz que a senhorita Tumbelina é definitivamente uma hospedeira adequada para a rainha Antrope. Uma vez que ela se aproxime do ninho, será como se houvesse 2 rainhas em um ninho, e os monstros começarão a enlouquecer. Choi usaria essa oportunidade para localizar o ninho exatamente. Os deuses leem a mente de Choi e reclamam que Tumbelina parece uma isca e que ele está indo longe demais. Mas Choi explica que isso faz parte do plano. Choi olha para o chão e vê que há construções no meio da montanha. Ele pensa que isso é estranho e se pergunta se esse lugar foi abandonado depois que os monstros apareceram. De repente, Choi percebe que essas não são construções e diz às Slims para aumentarem a altitude do jato rapidamente. Vemos que as construções eram os ombros de um monstro de 4 estrelas chamado o Conquerete. O monstro tem a capacidade de manipular livremente pedra e ferro, podendo construir ou destruir uma cidade em um instante. É um monstro misterioso e poderoso. O monstro ataca o avião a jato, e vemos o mesmo homem dizendo ao monstro para parar e perguntando o que ele vai fazer se a garota também morrer. Ele sabe o quão raro é encontrar hospedeiras adequadas para a rainha. De repente, Choi ataca o monstro com sua pá, chuta-o e o faz voar. O cinegrafista casualmente mandou um monstro do tamanho de um prédio voar com seu chute.
O homem desconhecido pergunta a Choi onde está a garota, e Choi diz que não sabe. Choi o olha e pensa que ele definitivamente parece o caçador japonês Shiro Yamato. Então, por que ele está procurando por sua Thumbelina? Este homem desconhecido também está emitindo alguma forma estranha de energia. O caçador especial que representa o Japão é Shiro Yamato. Além do fato de que ele usava espadas gêmeas, não há mais informações sobre ele. Mas agora Choi conhece seu outro poder, ele tem a capacidade de controlar um monstro de 4 estrelas. De repente, Shiro ataca, mas Choi se defende com sua pá. Shiro diz que se essa pá pode bloquear minha espada, então não há dúvida de que é uma doação. Os deuses pedem a Choi para começar o PVP, e os deuses do outro lado o cumprimentam. Choi diz que Deus está do outro lado. O que isso significa? Shiro interrompe e diz, prazer em conhecê-lo, colega contratante. Agora, Shiro usa sua habilidade para prender Choi em destroços de pedra, e os deuses que estavam assistindo a transmissão de Shiro lhe dizem que ambos têm o mesmo número de espectadores, então não seja uma decepção. Shiro ficou chocado ao saber disso, pois ele pensava que Choi era apenas um novato. Shiro diz aos deuses, mostrarei a vocês um show extravagante. Shiro ordena que o monstro esmague completamente Choi, mas Choi escapa da armadilha com sua pura força e zomba de Shiro, dizendo que ele também tem 23 apoiadores, mas sua força se resume a isso, ele deve ser lixo. Agora vemos que Thumbelina recupera consciência e pergunta a Slime o que aconteceu, porque a última coisa que ela se lembra é que foram atacados por Conquerette. Ela percebe de repente que está protegida por um grande airbag, provavelmente feito de material de slime, e há um estrondo no chão. Ela olha ao redor e vê que Choi está lutando contra um monstro gigante chamado Conquerette. Do outro lado, vemos que Choi e Yamato estão lutando, e Shiro pensa que se ele não derrotar Choi rapidamente, os deuses começarão a sair, e Choi provoca Shiro novamente, e desta vez Shiro ordena que seu Conquerette ataque Choi. Choi percebe que Shiro definitivamente recebeu a habilidade de controlar monstros como um bônus de desempenho, portanto, as capacidades físicas de Shiro são menores do que as de Choi. Choi pergunta a Yamato, ele enviou os Antrope, e Shiro diz sim, porque eu queria capturar esta mulher aqui. Vemos que Shiro tinha capturado Thumbelina e a Slime usando a habilidade do Conquerette. Choi fica confuso depois de ver Thumbelina presa e usa essa chance para esmagá-lo novamente com pedras. Choi pergunta com raiva, por que você está mirando na minha Thumbelina e o que você está tramando? Shiro diz que um cara morto não precisa saber disso, então apenas morra impotente. Shiro ordena ao Conquerette que vá em direção ao ninho dos Antrope, e o Conquerette tenta colocar Thumbelina dentro de seu corpo para aprisioná-la, mas esse foi provavelmente o maior erro dele. Vemos que de repente o núcleo do Conquerette está se movendo em direção a Thumbelina. Shiro nota que seu Conquerette está de repente desmoronando, e Choi conseguiu se libertar por causa disso. Uma enorme explosão acontece onde o Conquerette tentou manter Thumbelina dentro de seu corpo, e quando Choi olha para lá, ele diz, estou realmente sem palavras, senhorita Thumbelina. Vemos que Thumbelina estava atualmente controlando o núcleo do monstro, e até mesmo a Slime está muito chocada com isso. Choi percebeu que Thumbelina também podia ressoar com o núcleo do monstro Conquerette, o que significa que ela é uma super-humana de núcleo duplo. O monstro entrou em colapso totalmente e Thumbelina caiu, mas Choi a salvou, e ele perguntou a Thumbelina se ela estava bem e perguntou ainda, você sabia que podia ressoar com o núcleo do Conquerette? Thumbelina diz que sim, ela sabia, mas o núcleo do Conquerette é extremamente raro, e ela não esperava obtê-lo dessa maneira. Choi ri diz sim, quem pensaria que havia um idiota que doaria voluntariamente aquele núcleo precioso para nós? E Shiro fala a Choi para devolver o núcleo. Yamato diz que os matará e grita, técnica suprema do estilo Yamato, Hell Flash, mas de repente, muitas pedras enormes atacam Shiro e o fazem voar. Choi ficou totalmente chocado ao ver esse show e se vira para Thumbelina. Thumbelina fofamente diz que não fez nada, estava apenas imaginando explodi-lo com todas as pedras, e isso aconteceu de repente na vida real. Agora Choi pede a ela para imaginar fazer escadas, e realmente, uma escada é formada. Choi pensa que Thumbelina já é capaz de usar o núcleo, e ela pode criar estruturas desse nível apenas com seus pensamentos. Isso é um hack completo, e eu não devo provocar Thumbelina a partir de agora. Choi olha ao redor, mas não consegue encontrar Shiro e assume que ele já fugiu, e Thumbelina se desculpa por tê-lo explodido aleatoriamente. Choi diz que está tudo bem e continua dizendo que Thumbelina é uma hospedeira adequada para a Rainha Antrope, e até agora ela está emitindo feromônios que estão enlouquecendo esses monstros, no final eles não poderão suportar, eles definitivamente começarão a aparecer. Vemos que dentro de um ninho existem milhares de ovos de Antrope, antropias estão presentes e uma cabeça humana de aparência pálida diz que os relatórios indicam que, com o surgimento de outra candidata à rainha, os antropias de baixo escalão estão vacilando. Yamato diz que já sabe, então cale a boca, Yuki, e apenas me diga quantos antropias restam.
Vemos que uma rainha antrope humanoides, assim como a mãe monstro, estava lá com uma lâmina enfiada em seu peito. Ela diz que atualmente o número de entropias prontas para a batalha é de 285.940. Shiro diz que é o suficiente, então prepare-se para enviá-los todos. Yuki diz que muitos antropias já morreram, você não deveria ser mais cauteloso com isso? Yamato diz, por que isso importa se alguns insetos insignificantes morrerem se eu avançar com esses números? Mesmo Choi não será capaz de lidar com isso. Yuki o alerta de que o inimigo não está sozinho, a pessoa com as habilidades de uma rainha e de conquistador está com ele também. Shiro fica com raiva e usa sua energia estranha em direção à lâmina, que está presa dentro dela, e ele diz algo tão insignificante como você não deveria tentar me ensinar. Shiro pensa que após a batalha inicial, os patrocinadores divinos estão bastante desapontados, e nesse ritmo, Choi poderá até roubar seus patrocinadores. Yamato usa seu poder para comandar a garota monstro e diz que desde o momento em que esta espada perfurou, você se tornou minha escrava, então continue a pôr esses ovos e criar o exército de insetos. A garota monstro desmorona e diz que fará isso até o dia em que você completar sua gloriosa missão. Shiro olha para seu estado patético e pensa que ela não durará muito, sua taxa de produção já está caindo. Ele precisa se apressar e substituir ela. Do outro lado, Thumbelina sente algo e diz a Choi que algo está vindo em sua direção, mas Choi parece que só há um antrope vindo em sua direção. Thumbelina avisa que isso é uma distração. Algo está vindo de baixo, e de repente o chão desmorona onde eles estavam em pé, e vemos que dentro do chão há um ninho de entropia. Agora é hora de alguma informação sobre o novo monstro. É um monstro em forma de cidade que nasceu de estruturas de concreto abandonadas. Ele pode absorver o concreto circundante para aumentar seu tamanho. Ele tem apenas um ponto fraco, que é seu núcleo, que é muito difícil de encontrar, mas uma vez que você o encontra, pode acabar com a carreira desse cara. Voltando à história, após cair abaixo do solo, Choi estava lutando com entropia de alto escalão, e esses monstros podem até cuspir ácido de suas bocas. Todos os monstros atacam Choi e Thumbelina com seus ácidos de todos os lados, mas Choi usa sua pá para se proteger do ácido. Enquanto Choi estava lutando com esses mutantes, ele percebeu de repente que até mesmo Yamato sabia que esses insetos não eram suficientes para detê-lo, então por que ele estava enviando tantos monstros? De repente, o Crovac lhe dá um grito de mau presságio, e Choi percebe que Thumbelina desapareceu. Vemos que Yamato raptou Thumbelina e está escondido dentro do ninho de entropia, e ele diz a Thumbelina que se você não encontrar este lugar e matar a rainha, as formigas simplesmente continuarão a se reproduzir e se multiplicar. O habitat dos entropias é um sistema de túneis infinitamente estendido, é basicamente um labirinto infinito. Inúmeros caçadores tentaram invadir o ninho no passado, mas se tornaram alimento para as formigas antes mesmo de localizar a rainha. Eu não sei como, mas Thumbelina foi pega dentro de um ovo e ela usa seu novo poder para controlar o concreto e atacar Yamato, mas desta vez Yamato rapidamente usa sua velocidade e rouba o núcleo dela. Shiro diz que ele vai pegar esse núcleo, mas em vez disso, ele vai dar a ela um novo poder. Thumbelina pergunta que tipo de novo poder ela tem, e de repente ela é cercada por tentáculos estranhos. Vemos que esses tentáculos saíram do corpo de Yuki, e ela vai transferir o núcleo para o corpo de Thumbelina. Thumbelina diz que não quer fazer essas coisas, mas os tentáculos rastejam dentro de seu corpo através de seus ouvidos, e vemos que Thumbelina está de repente dentro de uma caverna vazia, e há um antrope na frente dela para lutar. O antrope ataca, mas Yamato ataca o monstro e a salva. Thumbelina fica chocada ao ver Yamato a salvando, e ela pergunta por que ele fez isso. Mas vemos que Shiro está conversando com outra mulher sobre a direção certa, e essa mulher não é ninguém menos que Yuki. Acho que Thumbelina provavelmente está assistindo à memória de Yuki. Thumbelina também percebe que essa mulher é provavelmente Yuki antes de se tornar um monstro, e de repente ela ouve uma voz em sua cabeça que diz que você está certa. Esta é uma imagem de quando eu era humana. A voz continua dizendo que esta é uma memória antes de eu me tornar uma rainha, e para transformá-la na nova rainha, estou injetando tudo o que tenho em você. Quando tudo estiver terminado, você vai superar todas as minhas limitações, e uma nova e aprimorada rainha, a mais forte da história, nascerá. Thumbelina diz que não quer fazer isso, e agora ela vê a memória de Yuki, onde Yuki está aceitando de bom grado usar o núcleo e controlar o poder do monstro para o bem maior da humanidade. Yamato abraça Yuki e diz que você é tudo o que eu tenho, Yuki, e sua habilidade se tornará a chave para salvar o mundo. Agora vemos que Yuki se transformou em um monstro, e ela diz que agora pode controlar todos os monstros com sua voz, mas perdeu sua voz humana porque o núcleo era poderoso demais, mas ela não se importa com isso porque agora pode salvar vidas.
Mas de repente, uma espada penetra dentro dela, Yamato, que havia lançado a espada, diz que você se tornou um monstro. Agora Yuki pergunta a Yamato por que ele está fazendo isso, e ele diz que a espada era um presente dos deuses que lhe permite controlar os monstros que são mais fracos do que ele, e ele agora usará Yuki para dominar este mundo. Yamato grita que vou apresentar a vocês um show incrível, caros espectadores. Agora, no presente, vemos que Thumbelina está atualmente inconsciente, e Yamato diz que enquanto ele tiver essas mulheres, não há ninguém que possa detê-lo. Thumbelina estava tentando resistir ao processo, mas Yamato diz que não há sentido em se apegar à esperança, porque aquele idiota nunca encontrará o caminho até aqui. Yamato diz que vai dominar o mundo inteiro usando os filhos de Thumbelina, mas de repente o teto da caverna desaba e uma grande pedra cai sobre ele. Shoi, que não estava ciente do fato de que ele esmagou Yamato, olha ao redor para encontrar Thumbelina, pois pode sentir sua presença. Ele pula para atacar o monstro Yuki porque Shoi pensa que esse monstro está tentando roubar Thumbelina. De repente, a grande pedra se quebra e Yamato sai dela e pergunta a Shoi como ele encontrou o caminho até aqui por este labirinto subterrâneo infinito. Shoi diz que parece que você não assiste minha transmissão, porque você não pode me deter com porcaria assim. De repente, Thumbelina começou a brilhar, e a mesma luz rosa saiu dela como quando ela recebeu o anel de casal de Deus pela primeira vez. Yuki informa a Yamato que o corpo de Thumbelina começou a rejeitar a transferência do núcleo, e Yamato ordena a Yuki que liberte todos os monstros para atacar Shoi. Shoi mata todos os monstros, dizendo que isso não é suficiente para me deter, e ele também ataca Yamato no rosto com sua pá e o faz voar. Agora vemos que no Japão, uma pessoa informa ao primeiro-ministro que há uma situação de emergência em todo o país e a entropia está se espalhando descontroladamente. Agora, dentro da caverna, Shoi diz a Yamato que agora é o fim dele, mas de repente, Shoi é atacado por uma série de ácidos, e Yamato e Yuki tentam fugir com Thumbelina, mas Shoi usa sua pá para atacar Yuki e salva Thumbelina. Ele segura Thumbelina e pergunta se ela está bem, mas enquanto isso, Yamato e o monstro rainha desaparecem. Thumbelina pede desculpas a Shoi porque ela pensa que Yamato novamente fugiu por causa dela. Shoi diz que não há motivo para se preocupar afinal, conseguimos destruir o ninho da entropia, e tudo isso aconteceu por sua causa, Thumbelina, então de certa forma você salvou o mundo. Thumbelina começou a chorar depois de ouvir palavras tão gentis. Shoi está perplexo sobre por que ela está chorando. Shoi pergunta sobre a rainha variante, o núcleo a dominou e a transformou em uma variante de monstro? Shoi se pergunta que tipo de relação a rainha e Yamato têm. Thumbelina diz que sabe a resposta, pois viu as memórias da rainha. No Japão, vemos que um dia se passou desde que os monstros atacaram, e eles não conseguem mais controlar a divulgação de informações. O primeiro-ministro entra em um bunker secreto e pergunta ao homem: o que aconteceu agora é totalmente diferente do que você prometeu, senhor. O primeiro-ministro continua dizendo: você não alegou que pararia não apenas a entropia, mas todos os ataques de monstros em troca do apoio incondicional do governo? Yamato diz com raiva que sim, ele prometeu, e é por isso que suas vidas patéticas ainda estão intactas, então agora é hora de vocês pagarem a dívida. O primeiro-ministro diz chocado: nós já não lhe demos 30% dos impostos nacionais? O que mais você quer? Por outro lado, Shoi recebe a notícia de que há um ninho de entropia sob a capital do Japão. Yamato usou a capital como ponto central para tomar o controle do Japão e espalhar a rede de túneis da entropia a partir daí. Shoi estava desapontado porque não tinha meios de transporte, mas o Slime fica bravo ao ouvir isso, e o Slime revela o jato, que ele consertou novamente. Shoi ficou chocado ao ver o jato e elogia o Slime, e agora eles partem para chegar à cidade capital, Tóquio, mas vemos que havia um anti-espião lá observando seus movimentos. Por outro lado, a rainha da entropia diz a Yamato que Shoi está a caminho de vir aqui, mestre Yamato. Yamato ordena ao primeiro-ministro que qualquer coisa voando sobre os céus de Tóquio é um inimigo, então destrua qualquer coisa lá em cima. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam, e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!